Olá, bem-vindos à segunda aula do mini módulo de anestésicos da playlist de farmacologia rápida e fácil do Flavonoide. Aula passada, a gente teve uma visão geral da farmacologia dos anestésicos. E eu falei para vocês que os anestésicos gerais podem ser de dois tipos. Ou eles são intravenosos ou eles são inalatórios. A aula de hoje, a gente vai falar sobre os intravenosos. Bora lá? Mecanismo de ação. Esses anestésicos, apesar de serem diferentes entre si, têm mecanismos de ação bem parecidos. Esses anestésicos intravenosos agem estimulando principalmente os receptores GABA ou aumentando sua sensibilidade a GABA. Como GABA é um neurotransmissor inibitório, isso significa que estamos aumentando a inibição. Como eu havia dito na aula anterior, eles têm um início de ação super rápido, coisa de 20, 30 segundos. Então eles são excelentes para induzir a anestesia, aquele nosso primeiro estágio. Mas também, dependendo do procedimento, eles podem ser utilizados na manutenção. Vamos dar uma olhada nas particularidades de cada um. Propofol. O Propofol é um dos queridinhos para induzir anestesia. E para te falar a verdade, a gente não tem certeza do mecanismo de ação deles, mas não precisa me xingar, calma. Provavelmente, realmente, é potencializando os receptores GABA, como eu acabei de mostrar. Mas a gente não tem certeza de todos os mecanismos envolvidos. O Propofol é um privilegiado, porque ele é muito lipofílico, então ele chega super rápido nesses tecidos muito irrigados, como o cérebro. Lembrando que na videoaula sobre barreira hematocefálica e na farmacocinética, você vai entender por que isso faz diferença. E obviamente, se ele chega lá muito rápido, ele tem um início de ação muito rápido. Mas depois que ele atinge o cérebro, ele é redistribuído para tecidos com menos perfusão, como por exemplo o nosso músculo esquelético e a nossa gordura. Por causa dessa redistribuição, a duração do efeito dele também é curta. Coisa de 10 minutos já não tem mais propofol suficiente no seu cérebro para fazer esse efeito anestésico. Em compensação, isso é bom porque a recuperação do paciente é rápida, então ele é bem usado em procedimentos ambulatoriais. Só que as características farmacocinéticas dele também permitem que ele seja administrado por infusão contínua, ou seja, ele pode ser usado na manutenção. Então ele pode ser usado sozinho ou em combinação com outros fármacos. Mas vamos agora para uma parte que não é tão legal assim do propofol, inclusive ele ficou muito conhecido por ser a substância identificada na autópsia do Michael Jackson. Em casos raros, porém fatais, o propofol administrado em altas doses e por tempo prolongado pode inibir o metabolismo mitocondrial dos ácidos graxos. E isso pode causar uma condição chamada síndrome de infusão do propofol. Os pacientes com essa síndrome desenvolvem uma acidose metabólica, rabdomiólise, insuficiência hepática e cardíaca. E outra coisa que é bom você já ficar acostumado, que a gente vai ver para os outros anestésicos, é que eles interferem na pressão arterial. De todos os anestésicos que a gente usa na indução, o propofol é o que causa maior hipotensão, ou seja, ele é o que mais abaixa a sua pressão. Isso porque ele causa uma profunda vasodilatação, tanto de artérias quanto de veias. E ele também pode causar uma depressão respiratória significante. E uma coisa importante do propofol é que ele não faz analgesia, inclusive ele pode até causar dor na hora da injeção, uma queimação. Então você precisa administrar junto com ele um fármaco que faça analgesia. Etomidato. Em seguida, temos o etomidato, que é uma alternativa ao propofol que faz essa indução super rápida. Só que assim como o propofol, não faz analgesia, então você precisa administrar outro fármaco. Não sabe a diferença de anestesia e analgesia? Veja a aula passada. Ele é um fármaco interessante porque é o que menos causa depressão cardiovascular. O seu efeito no coração e na circulação praticamente não existe. Por isso ele apresenta pouca variação na sua pressão arterial, frequência cardíaca, débito cardíaco. Por isso ele se tornou muito queridinho de alguns pacientes específicos que têm doença coronariana, cardiomiopatia, doença vascular cerebral, hipovolemia, porque esses pacientes têm uma maior chance de terem uma hipotensão grave. Só que assim, a gente acaba utilizando ele bem nesses casos que a gente não pode causar hipotensão, porque ele tem um problema. Ele inibe a síntese de cortisol, então ele leva a uma supressão adrenocortical. Ele acabou então sendo contraindicado para pacientes com um choque séptico e também ele não pode ser usado para uma sedação prolongada, ele não pode ser usado para manutenção. Então basicamente a gente usa ele para indução nesses pacientes específicos. Ketamina ou cetamina. A ketamina ou cetamina, eu preciso que você coloque um asterisco no nome dela, porque ela vai ser diferentona desses outros que eu acabei de te falar.
Em primeiro lugar, o seu mecanismo de ação não é esse nos receptores GABA. O mecanismo de ação da ketamina é no bloqueio dos receptores NMDA, no qual o glutamato se liga. Ou seja, nesse caso, nós estamos diminuindo a excitação. Ela tem um início de ação até que rápido, só que ela dura mais do que os outros anestésicos intravenosos. Então, por ela fazer essa estimulação das catecolaminas, ela estimula o seu sistema nervoso simpático, aquele da luta e fuga. Pensa no que você sente quando você tá numa rua deserta e vem dois caras numa moto atrás de você. Então, diferente dos outros anestésicos que fazem uma depressão cardiovascular, a ketamina vai estimular o seu sistema cardiovascular. Então, vai aumentar a pressão, vai aumentar débito cardíaco, frequência cardíaca. Isso, você tem que correr dos caras, lembra disso. Inclusive, pode aumentar o fluxo sanguíneo pro cérebro e aumentar a pressão intracraniana. Mas assim, calma, vamos ver o copo meio cheio. Vamos tentar usar isso ao nosso favor. O que acontece no simpático também? Broncodilatação. Então é interessante usar a ketamina para pacientes asmáticos ou outros pacientes que não podem ter hipotensão. Depois que você induz a anestesia com a ketamina, você pode observar que o seu paciente tá no que a gente chama de estado anestésico dissociativo. Então ele não tá completamente derrubado, ele não tá completamente consciente. Ele consegue respirar, abrir o olho, engolir, se movimentar involuntariamente. Mas calma, o paciente vai ter amnésia. Ele pode abrir o olho e tal, mas ele não vai se lembrar. E também outra coisa interessante da ketamina, além da amnésia, é que ela faz analgesia também. Ou seja, você, diferente do etomidato e do propofol, não precisa utilizar outro medicamento para analgesia. Ela já faz isso, ela alivia a dor. Em doses menores, essa dissociação da ketamina pode levar o paciente a se sentir eufórico. Por isso que ela se tornou uma droga recreacional, uma droga de abuso. O nome popular dela vai variar muito, mas geralmente é Key ou Special Key. E você vai estudar de forma mais aprofundada esses efeitos toxicológicos dela nas aulas de toxicologia. E outra desvantagem da ketamina é que alguns pacientes, quando acordam da cirurgia, têm delírios, sonhos vívidos, alucinações que podem ser visuais, podem ser auditivas, podem ser táteis. Então imagina que é algo desagradável. Tiopental. Agora vamos falar de um fármaco que já vimos por aqui, o tiopental, porque ele é um barbitúrico e já tivemos a videoaula dos BARBs, então depois dá uma olhada. O tiopental é muito lipofílico, então ele chega muito rápido nos tecidos com alta perfusão, como o cérebro. Em compensação, ele também dura pouquinho, coisa de 5 a 10 minutos. Então, por exemplo, a gente pode utilizar ele numa intubação que precisa ser super rápida. Mas como vimos na videoaula dos barbitúricos, essa classe vem sendo substituída por opções mais seguras, porque vamos dizer que eles são meio que traiçoeiros. Então, sim, hoje o propofol é muito mais preferível em relação ao tiopental, ao ponto de que alguns países nem tem mais tiopental. Existem vários motivos para isso. Um deles é que o tiopental faz com que os mastócitos liberem histamina nas vias aéreas, então você tem uma broncoconstrição, ou seja, completamente inadequado para asmáticos. Ele também pode causar depressão respiratória, cardiovascular, e ele também é um excelente anestésico, mas ele não faz analgesia, então é necessário outros fármacos. Midazolam e outros benzodiazepínicos. E também vamos ver mais fármacos que já foram vistos, porque os benzodiazepínicos podem ser utilizados, como eu tinha comentado na primeira aula, para preparar o paciente. Se usa principalmente o midazolam, mas também o lorazepam e o diazepam. Depois dá uma olhada na videoaula de benzodiazepínicos para entender melhor sobre mecanismo de ação, interações, contraindicações e tal. Apesar da gente estar numa videoaula falando de anestesia geral, os benzodiazepínicos também podem ser usados em procedimentos pequenos e diagnósticos em que você não precisa realmente dar uma anestesia geral no paciente, como por exemplo numa colonoscopia. Esses fármacos conseguem te botar num estado consciente de sedação. Então você continua respirando normalmente, você pode até responder a comandos na cirurgia. Lembrando que eles podem causar amnésia anterógrada, então depois da cirurgia, por um tempinho, pode ser que esse paciente não consiga internalizar novas memórias, novas informações, então tenha certeza que você passou para ele várias vezes o que ele precisa fazer, porque pode ser que ele não lembre, só que eu confesso que eu já fiz 2 cirurgias nessa vida e as 2 eu não lembro de nada que me falaram no primeiro dia, então por favor, fale com os familiares, é importante. Fentanila.
Os opioides são usados também como fármacos adjuvantes aos anestésicos, porque eles vão causar a analgesia, eles vão aliviar a dor. A fentanila é muito utilizada, até porque ela começa a agir mais rápido do que a morfina, mas no Brasil também a gente usa muita morfina. Mas assim, os opioides têm algumas questões, né? Eles podem causar a hipotensão, também depressão respiratória, rigidez muscular, o paciente pode ficar enjoado depois da cirurgia. Nós vamos ter 2 aulas futuras só sobre opioides, então não esquece de seguir o canal aqui e ativa o sininho para quando eu postar essas videoaulas você assiste também. Dexmedetomidina. E por fim, temos um fármaco utilizado como sedativo que ele é muito fora da curva. A dexmedetomidina se tornou muito queridinha porque ela consegue fazer sedação sem deprimir o sistema respiratório. Ela também faz analgesia, ela também é ansiolítica e ela também é simpatolítica. Por isso ela diminui a necessidade de você utilizar outros fármacos, como os anestésicos inalatórios. Ela é uma alfa-2 agonista e na videoaula que vai aparecer aqui eu já expliquei como é que é o mecanismo de ação desse tipo de fármaco. Tipo a clonidina, sabe? E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Aula que vem vamos para os inalatórios. Não esquece de dar o like, compartilha com a sua turma inteira e me segue nas outras redes sociais, no Instagram e no TikTok. Beijinho, até mais!